substituída pelo bálsamo da tua presença. Guarda, Senhor, a nossa casa, a nossa família, que nenhuma distração possa nos tirar do propósito de te ouvir. Essa sala é sua, Espírito Santo, o mover é seu, e o Senhor aqui é bem-vindo. Assim oramos em concordância e te agradecemos. Amém, amém e amém. Abra sua Bíblia em 1 João, do verso 11 ao verso 13. Na verdade, vai ser até o verso 14. Deixa eu só ver uma coisa aqui. João 1, a partir do verso 11. É isso mesmo. A palavra do Senhor diz: antes de eu falar esses versículos, eu vou pedir para que cada uma, eu vou dar aí a passagem, para que vocês abram e vocês vão me ajudar na leitura antes de nós fazermos a leitura do livro. Vamos fazer assim. Fernanda, você abre João 3,16. Poliana, Efésios 4, 21. Eliane está com a Bíblia? Filipenses 2, 7. Pastora Alexandra, Colossenses 1, do 15 ao 16. Débora Marques, 1 Timóteo 3,16. Adriana, Hebreus 1, 5, 6. Adriana Carneiro. Adriana Aparecida, Hebreus 2, 14. Tem como tu abrir? E Andressa. Bônia, Efésios o que mesmo? Efésios 4, 21. Obrigada. E a Andressa, João 4, 9. Boa noite para quem chegou agora. Seja bem-vinda, Flávia, na sala. Cláudia também. Sejam todas bem-vindas. Suelen, Charlene, Ana Paula, Sil. João 1, do versículo 11 ao 14, diz assim: veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Sublinha o versículo 12 na sua Bíblia. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio da graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Quando a gente fala de identidade, nós precisamos carregar dentro de nós a certeza de que nós somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Isso é uma identidade que ninguém pode tirar de você.
Você é filho de Deus porque você crê em Jesus. Aqueles que creram, aqueles que confessaram, aqueles que acreditaram, nós somos filhos de Deus. E para validar isso, se você navega na palavra, João 3,16 diz... Tá fechado o microfone. Boa noite para quem chegou agora. Agnúbia, Gene Cássia, Amanda, Nara, Priscila Teixeira, Jaqueline, Evelyn, Severina. Pode ler, Fernandinha. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a nossa identidade, ela é ser filhas de Deus e, através do que Deus fez, do plano de salvação, ele traz Jesus Cristo, que era verbo, que era a palavra, que tinha o poder, que era Deus, e o faz vir como homem, para que nós tivéssemos o acesso de sermos filhas de Deus. Efésios 4:21. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado como está verdade em Jesus. Ok. A minha versão diz: uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Então, nós, quando cremos em Jesus, ouvimos Jesus e toda a verdade que está nele, isso vai validando a nossa identidade. Para que você e eu não tenhamos dúvida de quem somos aqui na Terra. Filipenses 2:7. Mas, pelo contrário, esvaziou-se mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. O que acontece? Para que não existisse nenhuma dúvida sobre a nossa identidade, Jesus veio e se tornou homem, como eu e você, para provar que, mesmo sendo humano, a ligação com o Pai, ela existe, ela é verdadeira. E quanto mais eu busco essa ligação, quanto mais eu tenho a comunhão com a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mais eu preencho dentro de mim a certeza da identidade que eu carrego. Colossenses 1:15 e 16. Não estamos te ouvindo. Qualquer coisa, sai e entra novamente. A gente te espera. Só abrir agora o microfone. Eu não escuto a pastora. Vocês estão ouvindo ela? Não está com o volume do celular. Tu está no celular, não está? Não está com o volume baixo? Não... João 4:19. 4:9, perdão. Nada, pastora? Não está saindo. Está ativado o microfone a configuração? Que estranho. Mas não tem problema, não. Eu vou fazer o seguinte. Suelen, você está com a sua Bíblia? Tu pode ler Filipenses 2:7? Não, minto. Colossenses 1:15 e 16. Está fechado o teu microfone.
Estão me ouvindo? Agora. Colossenses 1, 15 e 16. 15 e 16. Tá. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ok. Obrigada, Su. A minha versão diz assim: o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Isso trouxe. Nós somos a imagem visível de um Deus invisível. Isso é uma certeza, está na palavra, não é uma frase que um homem criou. Isso está dentro de Filipenses 1, verso 15 e 16. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos. Como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, quando a gente fala que a nossa vida ela é o mundo natural, porque somos hoje seres humanos. Mas, paralelo a ele, existe o mundo espiritual, porque eu sou um espírito que tem uma alma e habito num corpo. Eu estou aqui de passagem. Então, quanto mais cedo eu descubro a minha identidade e o propósito que Deus me escolheu para estar neste tempo do meu nascimento, chegada ao meu retorno para casa, mais cedo eu vou andar alinhada com o que Deus tem para a minha vida. Dentro da palavra, Jesus deixou 5 ministérios: o apostólico, o profético, o evangelista, o pastor e o mestre. Eu, enquanto cristã, filha de Deus, co-herdeira com Cristo, preciso saber qual é a minha identidade ministerial. Porque muitas pessoas hoje estão à frente de púlpitos, estão com cargos de liderança dentro da igreja, fora do seu ministério principal. Aí eu digo, se você não souber quem você é, nem porque Deus te chamou, para que ele te chamou, você vai viver trocando trabalhos para Deus. Você pega esses trabalhos e coloca no lugar do seu propósito. Porém, a gente lê na palavra também que se eu desobedeço a Deus, o que acontece comigo? Quando eu desobedeço a Deus, ando em desobediência, o que acontece comigo? Eu já vi isso de hoje. Acho que também não vou. Vocês não estão falando porque vocês estão com medo de falar ou porque vocês não sabem mesmo o que acontece? Perdemos a bênção, Vânia? Nós não seremos salvos. Você não vai voltar para casa. Está na graça ou está na desgraça, não é isso? Deuteronômio 28. O que as bênçãos chegam para mim quando eu obedeço? Mas se eu desobedeço, o que vem para mim? Maldição. Está na palavra, gente. Então, se eu passar a minha vida inteira desobedecendo ao plano de Deus sobre a minha vida, o que eu estou trazendo para mim? Maldição. Você acha que a palavra faz questão de frisar que Jesus Cristo foi o único homem que não pecou? Por quê? Por que Jesus não pecou? Porque ele não desobedeceu. Exatamente.
Adão pecou por quê? Porque desobedeceu. Quando Adão desobedece, o que a gente adquire junto com Adão e Eva? Um pecado. Pecado, exatamente. Então, o que eu quero trazer para você é que você pegue tudo que você aprendeu e que virou uma religiosidade para você, que botaram na sua mente que se você tiver servindo a Deus, trabalhando para Deus, você está dentro do plano de salvação. Eu quero te dizer que isso é uma mentira. Porque o plano de salvação está na própria história de Jesus. Ele cumpre o plano de salvação porque ele obedeceu. Porque ele veio como homem e obedeceu. Qual é a fala de Jesus nos evangelhos? Eu vim porque meu Pai me enviou. Eu vim para obedecer o meu Pai. Eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Em que momento você escuta Jesus dizer, eu vim para fazer a minha vontade? O meu plano, o meu querer. É por isso que muitas igrejas estão doentes. Por quê? Porque muitos líderes não sabem quem são em Deus. Que igreja que você conhece que fala sobre identidade ministerial, que fala sobre você saber qual é o seu chamado, que fala de você descobrir a sua identidade e fazer o propósito e a vontade de Deus? São raras as igrejas. Foi por isso que Deus parou o mundo, para que você entendesse que a igreja é você. A sua identidade é ser filho dele. E o seu propósito, ser você e cumprir o que ele tem para a sua vida. Não adianta eu ficar fugindo da minha realidade, acreditando que isso está me levando para o céu. Porque quando você encontrar com Jesus, e aí é isso que eu acho interessante, a própria palavra diz que no dia do juízo final, muitos chegarão para Jesus dizendo, Senhor, eu curei no teu nome, eu expulsei demônio no teu nome, eu fiz obras no teu nome, eu levantei igreja no teu nome. E Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim, se aparta de mim. Vocês nunca pararam para pensar por que tem essa passagem na Bíblia? Por que uma pessoa que muito fez em nome de Deus, Jesus vai olhar para ela e vai dizer, se aparta de mim? Porque ela não cumpriu a vontade de Deus. E quando eu não cumpro a vontade de Deus, eu estou em desobediência. Se eu não sei a minha identidade, se eu não sei para que fui chamada, eu jamais cumprirei o plano da minha salvação. Sabe quantas pessoas você vê? O profeta Vinícius, eu não vou cansar de dar esse exemplo aqui. Ele tinha 15 anos de pastoreio. Ele estava à frente de uma igreja há 15 anos, sendo pastor, cuidando de ovelhas, fazendo tudo dentro daquilo que a palavra pede. Precisou o Espírito Santo dizer para ele, Deus está triste contigo. Por quê? Porque o plano da vida do profeta Vinícius era o ministério de profeta e não de pastor. Ele é pastor, sim, mas o pastor não está à frente do propósito que Deus tinha para a vida dele. E fica fácil de entender. Ele, enquanto era pastor, ele falava para uma congregação. Vamos lá, dizer que tinham 300 pessoas na congregação, que eu não acredito, porque ele estava em Santa Maria, uma cidade pequena. Mas vamos dizer que fosse 300 pessoas. Quando ele entendeu quem ele era no reino, a identidade ministerial dele, ele vem para o ministério profético. Hoje ele alcança quantas vidas? Em cada live desse homem, tem mais de 52 mil pessoas ao vivo. Você consegue entender que quando você sabe quem você é e o ministério que você carrega, você vai alcançar muito mais pessoas para o plano de Deus. Deus sabe todos os detalhes, gente. Existe uma tribo esperando você.
Mas muitas vezes você está morta. Eu vou deixar para vocês falarem, gente, mais no finalzinho, tá? Anota o que você quer falar agora. Muitas pessoas estão dentro do ministério morrendo a cada dia, porque não estão realizando aquilo que está dentro do seu coração. O talento não vem, o dom não flui. E elas vão ficando o quê? Doentes. Porque não estão fazendo a vontade de Deus. 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima, na glória. Quando Jesus veio para viver o plano dele, você acha mesmo que Jesus ficava olhando para a rejeição, para a humilhação, para o abandono, para a traição? Você acha que ele ficava olhando isso? Não. Ele olhava a ressurreição, o retorno dele para o Pai. E a maior dor de Jesus não foram as surras, não foi a perfuração, mas foi quando ele se desconecta do Pai. Porque ele morre e fica 3 dias morto. Por que ele fica morto? Porque ele precisa ir para o inferno, onde nós deveríamos ter ido pelos nossos pecados. Mas ele vai para o inferno, pega a chave do inferno e volta e ressuscita. E se reconecta com Deus. Se você nunca parou para pensar por que acontece, por que ele fica 3 dias, só depois do 3º dia é que ele ressuscita. Porque ele abraçou todos os pecados da humanidade. Ele pegou toda a iniquidade da humanidade. Ele pegou toda a transgressão da humanidade. E ele vai para onde? Para onde quem faz o pecado, a iniquidade e a transgressão vai para o inferno. Nesses 3 dias, ele está totalmente desconectado com Deus. E essa foi a maior dor dele. Porque até então ele sempre esteve conectado com o Pai. Ele era um com o Pai. E ele vai ao inferno, pega a chave, vem e ressuscita. Ele vence Satanás e todo o seu exército. Para que eu e você e todos que nele crê, seja liberto em Deus. E essa liberdade em Deus vem da tua identidade. Quando você sabe quem você é, você não se preocupa com o que as pessoas pensam, falam e apontam você. Porque o seu objetivo aqui na Terra é agradar a quem? É fazer o quê? A vontade do Pai. Porque isso Jesus ensina nos 4 evangelhos. Só que a humanidade se perdeu nesse contexto. E é por isso que, nesse tempo, Deus está pegando os improváveis, aqueles que ninguém está esperando, para ele abastecer com tudo que é necessário para que essas pessoas ajudem no plano de salvação. Aí você pode se perguntar, mas Deus não precisa de mim? Realmente, ele não precisa. Ele te oportuniza a chance de trabalhar com ele numa grande obra, assim como Neemias fez, assim como José fez, assim como Abraão fez, assim como Esther fez. Se você não entender quem você é e os dons e talentos que você carrega, e se você ficar fingindo que sabe quem é e não sabe por que veio, por mais bondade que você tenha no seu coração, por mais generosidade que você tenha no seu coração, se você não estiver em obediência, vai acontecer o quê com você? Entende que é muito mais sério do que a gente pensa? É muito mais profundo do que a gente leva no dia a dia? Hebreus 1, 5, 6. Hebreus 1, 5, 6. Pois Deus nunca disse a nenhum anjo, você é meu filho,
hoje eu o gerei. Ou ainda, eu serei seu pai, e ele será meu filho. E quando ele trouxe seu Filho Supremo ao mundo, disse que todos os anjos de Deus adorem. Quando Jesus é batizado por João Batista nas águas, o que acontece? O Espírito Santo vem de forma material, como pomba, posa em Jesus e uma voz do céu diz o quê? Este é o meu filho a quem me comprazo. Por que no momento do batismo, e aí só depois desse batismo, é que Jesus começa o seu ministério? Por que aparece Jesus, o Espírito Santo e Deus? Você já parou para se perguntar? Todo o plano de salvação de Deus, ele foi muito bem pensado. E o ato do batismo, da morte do velho homem para a nova criatura, ele precisava ser feito na prática, através de Jesus enquanto homem, para que você entenda que quando você decide ser uma nova criatura, a Trindade habita em você. Na terra, o Espírito Santo está com a gente. Nos céus, Deus Filho e Deus Pai. Mas os três estão em nós. Quando eu me torno uma nova criatura, eu dou espaço para o meu eu interior, o meu homem espiritual, que é templo e morada do Espírito Santo, receber a Trindade e me fazer caminhar com eles. Por que o batismo? Por que a água? Jesus é quem? O que falam sobre Jesus? Ele é o Verbo, ele é Deus, ele é filho do homem, ele é o bom pastor, ele é o que mais? O rio de águas que fluem. Ele é a fonte que nunca cessa. Ele é aquele que só ele pode nos purificar e nos fazer nascer nele, matando o nosso homem carnal e dando espaço ao nosso ser espiritual. Exatamente, Maria. Ele é a água viva. O que eu preciso que vocês comecem a entender e comecem a olhar a Bíblia e ler a palavra, não como uma mera espectadora de quem está lendo um livro de história, porque a Bíblia não é um livro de história. A Bíblia, ela é a bússola, o manual que te ensina e me ensina a ser imitadora de Cristo aqui e cumprir o meu propósito. Eu quero que vocês comecem a ter um olhar rema da palavra. Por que aconteceu assim? Por que foi desse jeito? Qual o significado desse ato profético? Quanto mais mergulhada eu estiver, e aí a gente vai lá para aquela aula que eu dei de Ezequiel 47, quando eu aceito Jesus, as águas estão nos meus tornozelos, porque os pés é o que dão sustentação, é o que me mantém em pé, o que sustenta a estrutura do meu corpo. No momento que eu vou construindo a minha relação com Deus, eu venho com águas no joelho, porque o joelho é onde eu me dobro, eu me rendo ao Senhor. Quando as águas chegam à minha cintura,
eu estou gerando o meu propósito, porque está no meu ventre. Eu gero o meu propósito, eu crio o meu propósito, eu dou vida ao meu propósito. E quando as águas estão no nível em que eu não posso mais andar, mas só mergulhar, é porque eu sou uma com eles. Isso está claro para vocês? Se eu não entendo isso, se eu não entendo por que são etapas, e toda palavra, todo ensinamento, eles são etapas, e não adianta eu querer pular etapa, porque quando eu pulo etapa, eu atropelo o processo, coloco a minha mão na obra e Deus tira a sua glória. Porque nós também aprendemos que aonde o homem põe a mão, a glória de Deus não vai se manifestar. Então, quando eu sei quem eu sou, quando eu entendo a minha identidade, quando eu sei o meu ministério, a minha identidade ministerial, eu não me preocupo mais em beber e matar minha sede no copo da aceitação. Mas eu vou buscar o copo do respeito. Assim como Jesus veio. Ele veio para os que conheciam, que não o aceitou. E ele foi fazer o quê? Levar o evangelho, o amor e a verdade de Deus para quem? Para aqueles que criam nele. Hebreus 2,14. Como os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição para destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Na minha versão está assim: visto, portanto, que os filhos são seres humanos, quem são esses filhos que está sendo falado aqui na palavra? Quem são os filhos que são seres humanos? Nós, Vânia. Nós. Feitos de carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, porque nós somos mortais. E quando é que o diabo draga a nossa alma? Quando eu morro. Dentro do pecado, dentro da desobediência. Então, os seres humanos feitos de carne e sangue, o filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer e, somente ao morrer, destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Jesus poderia vencer o diabo sem precisar fazer tudo isso? Ele poderia? Poderia ou não poderia? Sim, Vânia, poderia. Mas por que ele não fez com o poder dele? Porque ele tinha um plano de salvação para nós. Sim, tem um plano de salvação, que poderia continuar sendo o mesmo, um plano de salvação, e ele, no poder que ele tem de Deus, poderia ter derrotado o diabo. Concorda comigo? Por que ele não fez assim? Por obediência. Porque nós somos seres espirituais, mas nós habitamos num corpo com uma alma. Se ele não tivesse vindo como humano, quem que acreditaria que o diabo foi vencido e que você tem capacidade de vencer o diabo? Quem acreditaria nisso? Que eu, enquanto humana, posso vencer Satanás? Ninguém acreditaria. Ninguém, exatamente. Então, Jesus vem como nós somos, morre como nós morremos, vai para o inferno, vence o diabo e vem como Deus de novo. Para provar para mim e para você que o plano de Deus ele é perfeito. E se você obedecer, se você souber quem você é, se você souber o seu propósito, você vai morrer
Mas você vai ressuscitar em quem? Em quem você vai ressuscitar? Exatamente. João, o 1 João 4:9. 1 João 4:9. Isto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Na minha versão diz: Deus mostrou quanto nos amou ao enviar o seu único filho ao mundo para que por meio dele tenhamos vida. Você só está viva, eu só estou viva, porque Jesus nos dá a vida todos os dias. Todos os dias ele batalha as nossas lutas, vence as nossas guerras. Mas eu só consigo compreender isso com clareza quando eu tenho comunhão com a Trindade e quando eu sei quem eu sou em Deus e quem Deus é em mim. E sei o que ele espera de mim. Desde o primeiro dia que nós nos encontramos aqui para a leitura sobre a identidade, e nós estamos lendo o livro da pastora Thalita Pereira, Deixe-me Apresentar Você, a gente sabe que a nossa autoimagem tem o poder de definir o nosso destino. A forma como você se enxerga hoje tem poder de definir para onde você vai. Quando Davi pede para saber se tem algum herdeiro vivo de Saul, ele descobre que tem o filho de Jonatas, que era um amigo onde ele tinha uma aliança. Eles tinham um compromisso firmado. Só que Mefibosete, ele estava onde? Ele estava em Lodebar. Porque ele era aleijado dos pés, ele se sentia um cão morto. E ao invés dele estar no castelo, tomando conta do reino dele, daquilo que ele tem direito por herança, ele estava vivendo como uma pessoa miserável. Lodebar é uma terra que não produz, é um lugar esquecido. Muitas de vocês, por não saberem quem vocês são, vocês vivem em Lodebar, ao invés de estar se assentando à mesa com o rei. Ao invés de tomar posse da sua identidade real. E isso é uma coisa que não tem como ninguém roubar, porque no momento que você é gerado, já está no teu sangue, no teu DNA. E o mais bonito disso é que a ciência provou que o DNA de Cristo está em nós. Só que o que eu faço com tudo isso? Eu esqueço, eu jogo fora e fico aceitando as mentiras de Satanás, que diz que eu não sou capaz, que eu dependo das coisas e não de Deus, que eu não sou merecedora, que os meus pecados não me permitirão viver as promessas de Deus. E quando eu ouço e dou voz a Satanás e vivo na desobediência com Satanás, eu estou invalidando todo sacrifício de Cristo por minha vida. Entristeço o coração do Espírito Santo, entristeço o coração do Pai e entristeço o nosso Salvador. Mas eu sou tão tola que eu ainda digo que porque eu estou indo à igreja todo domingo, no meio da semana, faço parte de ministério, ajudo no louvor, ajudo nos jovens, ajudo na hora dos dízimos e ofertas, trabalho para Deus, eu vou ser salva. O que Deus está fazendo nesse tempo é despertando tu que dormes, para que você pare de desobedecer, busque conhecer você e ser bem-sucedida em quem você é, cumprindo o plano que Deus tem para você. Amém? Vamos para a nossa leitura.
Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 3, que fala sobre singularidade. Comece hoje a receber amor. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: você vem em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os seus filhos, e os filhos dele, e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe. Só um minuto. Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel. Mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas nenhum Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então perguntou a Jessé: estes são todos os seus filhos, os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. 1 Samuel 16, de 1 a 12. Reconheça que você é amada. Ao longo de todo este capítulo, vamos falar sobre episódios da vida de alguém que reconhecia sua singularidade e tinha uma identidade firmada em Deus: Davi. Com certeza você já ouviu relatos sobre os seus grandes feitos. Porém, mesmo conhecendo a história de Davi, um improvável, às vezes nós ficamos impressionadas com as pessoas que Deus está usando ou achamos que ele nunca poderia nos usar. Acabamos nos esquecendo de que o Senhor tem uma perspectiva diferente da nossa. Ele olha de dentro para fora. Os mais improváveis, aqueles em que não vemos o menor sentido em ocupar a posição que ocupam, aqueles que foram esquecidos, rejeitados, humilhados. Nosso Deus é especialista em usar de forma singular e poderosa justamente os que estão às margens da sociedade, escondidos por detrás das malhadas. Deus pode odiar o que você faz e, mesmo assim, amar você intensamente. Quem gosta de anotar, vou repetir. Deus pode odiar o que você faz e, mesmo assim, amar você intensamente.
Seu coração e o modo como você reconhece o amor de Deus determinarão até onde você irá. Seu coração e o modo como você reconhece o amor de Deus determinará até onde você irá. Esse era o segredo de Davi, o coração. Precisamos ser desenvolvidos no secreto e adquirir a maturidade de filhos, que compreendem quando são amados pelo Pai. É isso que Deus deseja fazer com você hoje. Ainda que seja com o nosso entendimento humano limitado. Devemos reconhecer, receber e aceitar o amor do Senhor por nós. Davi entendeu isso. Mesmo com todos os obstáculos e guerras que travou, no final do dia, ele tinha certeza do amor de Deus. Sabe, ninguém nos conhece tão bem quanto Deus. Além de saber tudo sobre nós, inclusive os nossos erros, que bom, Cádia. Deus ainda nos aprova e nos aceita. Ele não concorda com o nosso comportamento errado, mas está comprometido conosco como seus filhos. Talvez você ainda não tenha recebido o amor de Deus porque pensa que é impossível que ele ame você com os seus defeitos e pecados. Você precisa entender que Deus pode odiar o que você faz e, mesmo assim, amar você intensamente. Jessé não se esqueceu de você. Ele a colocou nos processos de Deus para forjar a sua transformação de pastor de ovelhas a matador de gigantes e rei de Israel. Acredite que Deus ama você. Ele não espera até que estejamos aperfeiçoados para nos amar. Ele nos ama incondicional e completamente o tempo todo. Ele a ama no lugar onde você já está. Ele não espera você chegar ao topo, ao local de destaque, ao palácio. Ele ama você por detrás das malhadas, cuidando das ovelhas, ou onde quer que você esteja. Precisamos crer e receber esse amor incondicional. Talvez você olhe a história de Davi e pense: uau, como Davi foi amado por Deus. Mesmo quando Jessé não se lembrou do próprio filho, Deus fez com que o profeta o ungisse como rei. Mas lembre-se do que eu falei sobre Deus não ter filhos prediletos. Davi não era mais amado. No entanto, ele reconhecia o amor de Deus, ali mesmo, no cenário simples em que estava. E isso fazia que o seu coração estivesse posicionado no lugar certo para viver as promessas do Senhor. Posicionamento faz toda a diferença. E quem reconhece quanto é amado está posicionado para viver os sonhos de Deus. Pega essa chave. Enquanto você não reconhecer o amor de Deus por você, independente de pecado, erro, falha, do que você faz que desagrada o coração dele. Mesmo você vivendo no pouco, mesmo você vivendo numa circunstância que hoje não era o que você desejaria, mas se você reconhece o amor de Deus, você está posicionada para viver as suas promessas. Enquanto você não reconhecer esse amor, você não viverá as promessas de Deus. A verdade é que todo mundo precisa de um Jessé na vida. Deixe-me dizer uma coisa. As pessoas que se esqueceram de você foram Jessé na sua história. E era necessário que você passasse por tudo isso, para que reconhecesse o amor de Deus e entendesse que ele nunca te esqueceu. O esquecimento de Jessé ensinou Davi a depender de Deus, a ter humildade. O esquecimento de Jessé ensinou a Davi a lutar sozinho contra ursos e leões.
O que seria o seu primeiro treinamento? O esquecimento de Jessé ensinou Davi a adorar a Deus, a ter a resiliência para fazer a mesma atividade, considerada tão medíocre e comum todos os dias. O esquecimento de Jessé ensinou Davi a esperar o tempo certo e a ter a gratidão de reconhecer de onde ele saiu. O seu Jessé não se esqueceu de você. Ele a colocou nos processos de Deus para forjar sua transformação de pastor de ovelhas e matador de gigantes e rei de Israel. Tudo que te acontece hoje não é para matar você, é para te preparar para ser mais forte, para te forjar a chegar aonde Deus quer te entregar. Então, para de murmurar porque fulano saiu da sua vida, Beltrano te esqueceu, seu pai te rejeitou, sua mãe não te amou, seu irmão não te apoiou, enfim, são tantas desculpas que a gente gosta de dar. Porque foi necessário isso tudo acontecer para que você buscasse o único que pode fazer você viver a sua história. A ter dependência dele. A ter dependência nele. A estar com ele a todo tempo. Em Romanos 5,5 diz: porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. A Bíblia nos ensina que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Isso significa que quando o Espírito Santo vem habitar em nosso coração por causa da fé em Jesus, ele traz consigo o amor, porque Deus é amor. O amor de Deus está aí dentro de você, através do Espírito Santo. Mas você está tão perdida que você está mendigando amor de homens, podendo ter a plenitude do amor do Pai. Tudo porque você ainda não sabe quem é você no reino e quem verdadeiramente é seu Pai. Muitas mulheres não conseguem ser amorosas, gentis, boas filhas, boas esposas e nem mesmo boas mães, porque não compreendem a raiz do seu problema. Deus quer nos revelar a natureza dos nossos problemas e a resposta para eles, que está na palavra. Quando conseguimos conectar o problema com a revelação bíblica, significa que o diabo está no caminho de saída e o caminho da libertação está na porta de entrada da nossa vida. Talvez o seu problema persista até hoje, porque você só creu no amor de Deus, mas não o recebeu. Porque algumas coisas parecem que nunca melhoram em nossa vida. Porque somente tentamos lidar com os frutos ruins e nunca chegamos à raiz do que precisa ser tratado. E se o problema permanecer na raiz, os frutos ruins voltarão. Não importa quantas vezes lancemos fora esse tipo de fruto, eventualmente ele voltará. Esse ciclo vicioso é muito frustrante. É preciso conhecer a raiz do problema, pois somente assim podemos colher frutos saudáveis. Deus pôs este livro em suas mãos porque quer revelar a raiz do seu problema e libertar sua vida de uma vez por todas. Talvez o seu maior problema seja a falta de amor. Quando você falha em demonstrar um comportamento amoroso pelo próximo, não se sente única e especial. Se você não ama, logo não será amada e não conseguirá se ver como alguém especial. No entanto, você precisa entender que não pode dar algo que não tem. O problema, na verdade, é que você não está recebendo o amor de Deus, por isso não está sendo capaz de dar amor. A certeza de que somos amados por Deus, ao recebermos seu amor, gera o fluir do amor em nossa vida. Quando eu sei quem eu sou, quando eu sei que eu sou a excelência do Senhor e sou amada do Pai,
e ele transborda em mim todo esse amor, e eu sinto esse amor, eu vejo esse amor e eu creio nesse amor, eu amo as pessoas, até quem é meu inimigo. Porque o amor de Deus nos abastece, nos constrange e nos transforma. É chegada a hora de aprender a receber o amor de Deus. Porque quando recebemos esse amor, Deus inicia um ciclo que abençoará não apenas a nós, mas também a todos os que estão ao nosso redor. O plano de Deus sempre foi este: que recebamos o seu amor, que amemos a nós mesmas da mesma maneira equilibrada que o amemos de todo o nosso coração, alma e forças, e que amemos as pessoas ao nosso redor. Se eu não me amo, como eu posso amar alguém? Porque a mesma medida de amor que eu tenho por mim é a medida que eu dou ao outro. Então, se eu não me amo, eu não reconheço o amor de Deus, eu não sou capaz de amar a ninguém. Eu mendigo amor. Será que estamos seguindo esse plano? Só um minuto. Acredito que estamos bem longe disso. Se não amamos com o nosso amor, que dirá com o amor de Deus? Você quer ser única, exclusiva e especial? Então comece amando quem está perto de você. Família, amigos, irmãos em Cristo, colegas de trabalho. Você vai se destacar, eu garanto. Não se esqueça de que não tínhamos nenhum amor para oferecer antes de Deus nos amar primeiro. Deus nos amou primeiro e isso tornou, nos tornou capazes de amar também. Esteja certa do amor de Deus por você e se ame. Quem sabe você pense, se eu não mesmo gosto nem de mim, como vou conseguir amar os demais? Deixe-me dizer algo muito importante. Se Deus ama você, então você consegue amar aqueles que estiverem em sua vida. Não há desculpas. Se o amor do Pai está em você, dê o primeiro passo. Comece a praticar o amor. Muitas vezes, não conseguimos amar simplesmente porque levamos um estilo de vida egoísta. Só nos preocupamos conosco mesmas. Deus quer que você viva de maneira equilibrada, inspirada por Ele. Sim, é possível se sentir profundamente amada por Deus, bem como dedicar esse amor aos outros. Não deixe para amanhã. Aceite hoje mesmo o amor de Deus por você. Assim, poderá dizer sem medo: estou crescendo, meus erros não fazem que eu seja menos amada por Deus, embora Ele esteja me transformando diariamente. Seu amor me preenche agora mesmo. Eita, gente, peraí que eu esqueci de fazer uma coisa importante. Jesus. Era para mandar o link para uma pessoa. O Espírito Santo me lembrou agora. Sai. Deus quer que você viva de maneira equilibrada, inspirada por Ele. Sim, é possível se sentir profundamente amada por Deus, bem como dedicar esse amor aos outros. Não deixe para amanhã. Aceite hoje mesmo o amor de Deus por você. Assim você poderá dizer sem medo: estou crescendo, meus erros não fazem que eu seja menos amada por Deus. Embora Ele esteja me transformando diariamente, seu amor me preenche agora mesmo. Não vou rejeitar o que Deus aceita. Certa vez ouvi que a certeza do amor de Deus gera satisfação nele. Essa é uma grande verdade. A ela acrescento: além disso, a certeza de ter o amor de Deus produz confiança. Quando eu sei que eu sou amada, do jeito que eu sou, com as minhas imperfeições, e Deus vai olhar as oportunidades que Ele pode usar nas minhas imperfeições, eu sou tão segura
que quando falam de mim e não concordam comigo, ou apontam um dedo para mim, tá tudo certo. Cada um tem a sua visão. O mais importante é que eu sou quem Deus me fez para ser. Esse é o segredo de estar dentro da vontade de Deus, de estar no momento em que eu reconheço o amor de Deus. Um beijo, Ana. Fica com Deus. Dorme bem. Que eu reconheço o amor de Deus e eu me abasteço nele e eu fico com ele e eu vivo para ele. Eu vou ter momentos ruins? Lógico que sim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas nos momentos ruins, eu estou bem, eu estou firme, porque não são as circunstâncias que me definem. Quem me define é o que eu sou em Deus e o amor que ele tem por mim. A confiança depende de quanto nos sentimos amadas. Eu não confiaria no meu marido se não tivesse a certeza de que sou muito amada por ele. Muitas vezes, Deus vai conduzir você por caminhos que não poderá entender. Durante esses momentos, você precisa reconhecer o amor de Deus em sua vida. Pois sem amor não há confiança. Sem confiança, você não se sentirá perdida. Você se sentirá perdida. É o amor de Deus que sustentará a sua vida durante esses momentos em que nada parece dar certo. O apóstolo Paulo está convencido de que nada seria capaz de separá-lo do amor de Deus. Está lá em Romanos 8, 38 e 39. Precisamos ter essa mesma certeza, porque essa é a verdade. Aceite o amor de Deus por você e faça desse amor o fundamento para o seu amor por si mesma e pelos outros. Nada será capaz de separar você do amor do Pai. Você é alvo do amor de Deus por sua vida e pode expressar esse amor pelos que estão à sua volta. Neste momento, provavelmente veio uma pergunta à sua mente. É possível expressar esse amor mesmo quando as circunstâncias são contrárias? O que eu digo a você é que nem sempre será fácil. No entanto, diariamente, assim como um exercício, você deve celebrar os detalhes que a cercam e são fruto da graça de Deus. O ar que você respira, a sua família, o dom da vida. Também precisamos ser gratas, independentemente do que estamos vivendo. Por isso, temos de nos lembrar sempre do que Deus já fez em nossas vidas. Como cristãos, acabamos passando por amnésias espirituais. No meio das aflições, parece que é mais difícil lembrar dos incontáveis atos de bondade que o Senhor demonstrou por nós durante toda a nossa jornada. Por isso, precisamos trazer à nossa memória tudo que já vivemos e dizer para nós mesmas quanto somos agraciadas e amadas pelo Pai. Acredito que a melhor forma de compartilhar o amor que recebemos do Pai é amando as pessoas, livre de expectativas e livre da busca por recompensa. Quando amamos genuinamente, não esperamos nada em troca, sabe? Fazemos o que fazemos somente porque amamos. O amor é suficiente em si mesmo, o sentimento mais puro que você pode escolher ter. Não precisa de justificativas, explicações, motivações. Recebemos o amor do Pai porque ele é bom e compartilhamos esse amor da mesma forma, sem olhar a quem, sem esperar recompensas ou reconhecimento. Mesmo que ainda não sinta que tem amor pelas pessoas ao seu redor, você pode exercitar atitudes de amor e assim o sentimento começará a fluir do seu coração. Como? Elogie alguém, faça uma surpresa, libere palavras de vida, ore pelas pessoas. É simples. Imite o próprio amor que veio da terra. Sempre pergunte a si mesma: o que Jesus faria nesta situação? E eu ainda acrescento mais uma.
Além de você perguntar o que Jesus faria nessa situação, você pergunta: o Espírito Santo vai estar comigo se eu fizer desse jeito? Ele vai estar do meu lado? Você vai ter respostas que acalmarão o seu coração. Mas agora é a sua vez. Escreva uma carta para Deus. Guarda aí o exercício que você vai fazer. Escreva uma carta para Deus. Escreva sobre o que a impede de aceitar o amor de Deus por você. E a partir deste momento, tenha a certeza de que você recebeu o amor dele. Faça uma declaração real e sincera, um compromisso de que você irá aceitar o amor do Pai. Deixa eu fazer uma coisa aqui para ajudar vocês. Já está lá no grupo, tá? Reconheça que você não é o que você faz. Se realmente desejamos ter sucesso em ser únicas, precisamos compreender o que nos justifica diante de Deus. Efésios 2, 8, 9 faz uma declaração extraordinária sobre isso. Ele diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Com isso, podemos facilmente concluir que as nossas qualidades não podem fazer que Deus nos ame mais, nem os nossos defeitos. Podem fazer com que Deus nos ame menos. Simples assim. Anotem. Nossas qualidades não podem fazer com que Deus nos ame mais, nem os nossos defeitos podem fazer com que Deus nos ame menos. Entendeu, Priscila Ariane? Nossas qualidades. É triste, porque eu não consigo anotar. Por quê? Eu estou na casa aqui da minha filha, eu vim fazer uns negócios para ela e vim desprevenida. Entendi. Mas eu já vou para casa. Nossas qualidades não podem fazer com que Deus nos ame mais, nem nossos defeitos podem fazer com que Deus nos ame menos. Davi fez muitas coisas que inspiraram gerações e gerações. Ele matou Golias, venceu inúmeras batalhas, foi fiel, humilde e obediente em várias situações. Mas Deus não o amou mais por nenhum desses feitos. Davi também teve seus momentos de erros, assim como eu falei no início do capítulo. Porém, Deus não o amou menos por nenhum desses pecados. Em nenhum momento, Deus deixou de amá-lo. Assim é conosco. O problema é que muitas vezes não reconhecemos esse amor. Quero deixar claro que o amor exagerado de Deus por nós não é uma muleta para o pecado, mas um impulso para a santidade. Assim como não entender o amor exagerado de Deus por nós se torna uma trava no nosso destino e resulta em uma vida inferior àquela que foi sonhada pelo nosso Pai. O que eu quero que você guarde no seu coração e você entenda de uma vez por todas? A maioria aqui da sala é mãe. Quando um filho faz algo errado, por pior que
algo errado tenha sido? Você, como mãe, deixa de amar seu filho? Você abandona seu filho? Não, jamais. Assim é Deus conosco. Por pior que nós tenhamos feito coisas horrendas, ou por mais que nós tenhamos feito coisas grandiosas, não é o que eu fiz, não é o que eu faço, que faz com que Deus me ame. Deus não me ama e ama você porque Ele escolheu amar, porque Ele te fez para amar, porque Ele te fez para você se relacionar com Ele. Ele te fez para dar a você o melhor dessa terra, para que você possa ter uma vida próspera, abundante, plena, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não fez filho nenhum para viver na miséria. Os que vivem na miséria hoje é por pura escolha. Eles querem aquilo ali. Aí você vai dizer, não, mas tem gente muito pobre que perdeu o emprego, que fez isso, que fez aquilo outro. Sim, mas ele buscou Deus? Ele aceitou o amor de Deus? Ele viveu o que Deus tem para ele? Nós precisamos entender o que eu falei hoje na sala. Hoje eu estou na vontade real de Deus ou eu estou na vontade permissiva de Deus? Muitas vezes você está fazendo coisas e a sua vida está fluindo que não tem nada a ver com o que você tinha que fazer. Mas Deus permite você passar. É a vontade permissiva dele. Até que você entenda, acorde e desperte para ir para a vontade real do Pai. A verdadeira vontade dele. Anotem. O amor exagerado de Deus por nós não é uma muleta para o pecado, mas um impulso para a santidade. O amor exagerado de Deus por nós não é uma muleta para o pecado, mas um impulso para a santidade. Muitas mulheres gastam uma parte considerável da vida, talvez a vida inteira, se sentindo mal sobre si mesma, porque o mundo parece nos dizer o tempo todo que o nosso valor está ligado àquilo que fazemos. Sempre alguém se aproxima para perguntar coisas como: o que você faz para ganhar a vida? Oh, meu Deus, essa pergunta parece até uma perseguição. É muito comum os pais compararem o desempenho das crianças. O filho do vizinho só tira nota boa. Seu primo é tão educado? Por que você não é como ele? Com isso, essas crianças vão crescendo com um peso gigantesco de ter que suprir as expectativas do outro. Quando se tornarem adultas, pensarão que somente serão aceitas pelos outros e até por Deus, se fizerem algo muito importante. Você que tem filho, para de ficar comparando ele. Impulso para pecar, Priscila. Ou melhor, se você está falando da frase anterior, é impulso para a santidade. Muitas vezes, a criança ela é tão ferida pelas pessoas que mais ela ama e que mais a ama também. Quando você começa a criar seu filho na comparação ou na cobrança de ser perfeito, de ser o melhor, de ser igual a fulano, igual a Beltrano, porque o filho de fulano fez isso, porque a filha de... Você está fazendo com que essa criança nasça um adulto inseguro, que não sente que tem o merecimento de ser amado. Durante muito tempo da minha vida,
eu fui rejeitada pelos meus irmãos. Eu tenho 12 irmãos por parte de pai e uma irmã por parte de mãe. Mas os meus irmãos por parte de pai, eles me rejeitaram durante muito tempo. Porque eu era filha bastarda. Era esse o nome que eles me davam. Era assim que eles me apresentavam. Quando não falavam coisas piores. Do tipo, ela é a filha da P que mora com meu pai. Durante muito tempo, eu fui comparada. Porque eu não era igual a fulana, porque eu não era igual a Beltrana, porque eu não era assim, porque eu não era assado. E como eu sempre gostei muito de ler, eu sempre viajei nos livros, eu sou autodidata, eu aprendi a ler e escrever sozinha. Isso incomodava demais os meus irmãos. E, consequentemente, o meu pai comprava esse incômodo dos meus irmãos. Só que durante muito tempo, eu sofri, lógico. Quando eu me formei, a minha primeira formatura, eu me lembro como se fosse hoje. Eu fui levar o convite para minha irmã mais velha, que é minha madrinha de batismo. E para minha irmã por parte de mãe também. Quando eu entreguei o convite, sabe o que eu ouvi? Para que eu vou nisso aí? Não perdi nada lá. Eu olhei. Só que eu sempre fui de olhar o que está à minha volta. Quando eu percebia que a minha mãe se entristecia muito mais do que eu mesma, porque quantas e quantas vezes eu vi minha mãe chorando pela humilhação que meus irmãos faziam comigo. Não sei se vocês conhecem um livro chamado Poliana, O Jogo do Contente. Quando eu li esse livro, eu passei a fazer o que a Poliana fazia. Eu fazia o jogo do contente. Daquilo que me entristecia, eu sempre olhava o que era bom. E fui me fortalecendo nisso. Por quê? Porque para o chamado que eu carrego, eu precisava ser forjada na rejeição. Porque não é todo mundo que quer ouvir a verdade. Não é todo mundo que quer ser exortado. Infelizmente, a humanidade ela quer alguém que passe a mão na cabeça. Poliana, o jogo do contente. E quando eu entendi isso, era o que eu fazia. Eu não contava para as minhas amigas que os meus irmãos me rejeitavam. Muito pelo contrário. Eu falava com o maior gosto, como se a gente tivesse uma união maravilhosa. Na minha cabeça era o meu jogo do contente. E aí, sabe o que eu aprendi? Hoje tem um nome, mas naquela época eu fazia sem saber que o nome era esse. O que eu foco expande. Se eu tivesse focado na rejeição dos meus irmãos, eu era hoje uma mulher frustrada. Mas como eu foquei no mundo que eu gostaria de ter, nos irmãos que eu gostaria de ter, isso se transformou. A ponto da minha irmã, que mais me rejeitou, mandar uma mensagem para mim e dizer: eu tenho orgulho de ser a sua irmã. Para de ficar olhando o Jessé da tua vida. Olhe para o amor de Deus. Olhe para o que Ele faz por você todos os dias. Se você acorda, levanta, respira, veste, come, fala, tem sensibilidade, dons espirituais, faz a diferença na vida das pessoas, olhe para esse lugar. Comece a olhar o lado bom de tudo que te acontece. Porque até o que lhe parece o caos, existe uma ponta que é para você entender que é o bom. Deus, ele é especialista em pegar a nossa fragilidade
e nos tornar a favor dele. Quem me conhece de muito tempo e quem já ouviu alguma partes do meu testemunho, sabe que eu era um improvável. Mas quando eu entendi que não adiantava eu seguir com a minha mão, porque eu sempre me questionei e disse que eu não tinha vindo para o mundo para passar uma chuva. Eu sempre falei isso. Eu não vim para esse mundo para passar uma chuva. Existe um porquê de eu estar aqui e eu vou descobrir. Quando eu deixei Deus entrar na minha vida e fazer morada verdadeiramente, Deus me transformou. E para transformar, ele teve que me destruir. Para que eu renascesse da forma como ele me fez. Mas sabe o que é interessante? Durante todas as fases da minha vida, nas piores, algumas de vocês já acompanharam algumas delas. Quem aqui que está mais próxima de mim me viu reclamar ou murmurar por alguma coisa? Nunca. Eu não faço isso. A primeira pergunta que eu faço quando a crise chega é: o que o senhor quer me ensinar? Eu não pergunto para quê, por quê, ou justo eu, não. O que eu deixei? Eu sou assim, ó. O que é para aprender com isso? E do jeito que eu estou falando com vocês, eu falo com Deus, tá? O que é para aprender aqui, hein? O que eu deixei de aprender? Dá para o senhor me dizer? O que eu estou deixando de entender? E aí ele vem, me ensina, me direciona e eu saio do deserto. Deserto é lugar de escola. Quanto mais cedo eu aprendo a lição, mais cedo eu saio dele. Agora, quando eu fico o tempo inteiro só reclamando, murmurando, maldizendo, eu só vou me atolando. É igual uma areia movediça. Eu piso e afundo. Continuando na leitura. Esse tipo de comparação só deixa as pessoas esgotadas, exaustas, confusas. Em alguns casos, até mentalmente doentes. É por isso que os consultórios de psicologia e psiquiatria estão sempre lotados. No fundo, essas pessoas só querem desabafar, abrir o coração para alguém que as entenda, sem tecer uma rede de críticas. Querem se sentir acolhidas. Como não receber afirmação de seus pais ou familiares na infância, sentem-se profundamente imperfeitas e insuficientes na vida adulta. Isso pode começar ainda na pré-adolescência, e se esse sentimento de falta de amor for persistente, pode causar danos terríveis por toda a vida. No entanto, Deus tem algo muito maior para nós. Hebreus 4:15, 16 diz: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim aproximou-se do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Jesus é o sumo sacerdote que se fez carne para que você tenha vida. Que morreu por você, foi no inferno para te libertar de todos os pecados que você carregava. Quando eu tenho consciência do amor de Deus na minha vida, quando eu tenho consciência da grandiosidade que é o meu Pai, não tem nada que me abale e me faça parar no meio do caminho. Eu posso ser como a palmeira, que na ventania enverga a ponto da sua folha tocar o chão. Mas depois que a ventania passa,
ela se reergue de novo. Talvez você esteja sendo forjada para não quebrar, mas para envergar, para dobrar seu joelho, para se render a Deus, para entender que a tua dependência é nele. Vai ter momentos que você não vai ter com quem falar, porque é só com ele que você tem que falar. E quando você entende o que ele está fazendo com você, aí ele começa a te entregar os segredos do seu propósito. E aí você vai caminhando, quando você vê, você está correndo, quando você vê, você está voando. Se vocês pudessem se ver da forma como Deus me dá a permissão de ver vocês, eu vou dizer uma coisa, viu? Eram milhões e milhões e milhões de pessoas que já estariam sendo salvas agora. Porque vocês são grandiosas demais no reino. Muito grandiosas. Deus lhe fez perfeita, única, singular, para que você faça a grande obra. Existem algumas palavras-chave neste texto. Compadecer, graça, confiança, receber e misericórdia. Vou repetir. No texto de Hebreus 4, 15 e 16, as palavras-chave são compadecer, graça, confiança, receber e misericórdia. Aqui vai a verdade maravilhosa que irá transformar a sua vida. Jesus entende você. Ele nos entende e se compadece até quando não entendemos a nós mesmas, porque ele vê o que está por trás de tudo. As pessoas só veem o que fazemos. Jesus sabe por que fazemos. Ele olha em nossos olhos e se lembra de todas as feridas e dores emocionais que sofremos no passado. Ele sabe e conhece cada medo, insegurança, dúvida e pensamento distorcido que temos a respeito de nós mesmas. Jesus entende você. Ele conhece a sua história. Ele aceita você por quem você é, não pela sua performance. A verdade é que a aceitação de Deus está fundamentada no desempenho de Jesus, não no nosso. Você não é a única porque faz algo especial para Deus. É graça. É possível merecer favor. Caso contrário, não seria favor, não é mesmo? Um favor é algo que alguém faz por bondade, não porque merecemos. Vamos ver com detalhes uma parte da história de Davi. Davi colocou Urias à frente do exército para combater o inimigo em campo de batalha, porque Davi queria usurpar a mulher de Urias, Betseba. Mesmo tendo todas as mulheres solteiras do seu reino à disposição, além das esposas que já eram dele, veio a ele o profeta Natã e o exortou. Veja o que aconteceu quando Davi caiu em si. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. 1 Samuel 12, 13. Davi recebeu graça imerecida de Deus. É claro que Deus se preocupa com os nossos comportamentos errados, pois ele quer que façamos boas obras. No entanto, isso não quer dizer que dependamos delas para receber o favor de Deus. Deus nos ama. Ele está sempre pronto para nos perdoar dos nossos erros. E ele espera que façamos boas obras como resultado do amor que sentimos por ele. Entendeu?
Além disso, ele quer que as nossas ações sejam uma resposta ao que ele já fez por nós, para nós e em nós. Há momentos em que fazemos coisas boas pelos motivos errados. Não percebemos que os nossos motivos são importantíssimos para Deus. Às vezes, lemos a Bíblia todos os dias, só porque queremos que o Senhor fique satisfeito conosco. Ao agir assim, a leitura se torna um fardo insuportável. E no primeiro dia em que não conseguimos cumprir esse objetivo, nós nos sentimos culpada. Por quê? Porque estamos lendo a palavra de Deus com a intenção errada. A nossa motivação precisa ser inspirada pelo Espírito, que vivifica tanto o estudo da Bíblia quanto a busca pela presença de Deus. Sabe por que você até hoje não conseguiu ler a Bíblia toda? Sabe por que você até hoje, quando pega a Bíblia, você não consegue ler? Dá sono, o telefone toca, você vai para o outro lado, busca outra coisa para fazer. Porque você está lendo a Bíblia como uma obrigação para agradar a Deus. Quando você começar a convidar o Espírito Santo a sentar com você e a te ensinar a ler a Bíblia e conhecer Jesus, você não vai se dar conta que passaram-se 4 horas e você estava estudando e o tempo não passou, como acontece aqui na sala. Beijo, filha, dorme com Deus, bom trabalho amanhã. Como a gente fica muitas vezes na sala, quando se dá conta, já passaram-se 3, 4 horas e a gente nem sentiu. Por quê? Porque não estamos fazendo por obrigação, mas porque desejamos estar com Jesus, desejamos estar na presença. O nosso coração queima. Quantas de vocês ficam contando as horas para a sala chegar? Não é assim? Meu Deus, que horas que vai começar? Muitas vezes eu fico só olhando no meu privado. Vai ter sala hoje? Cadê o link? Vai abrir a sala? Cadê a sala? Eu começo a rir. Eu falei, ainda bem que não só sou eu que estou nessa noia, não. Mas por quê? Porque a gente sente Deus aqui. Porque o Espírito Santo fala conosco. Porque a gente vê a nossa transformação. Porque aqui você tem respostas de orações que eu não sei. Mas Deus sabe. E Ele só me usa para entregar. E quando eu entendo o desejo de ler a Bíblia, quando eu entendo o desejo de estar na presença, ninguém nos para. A gente não tem cansaço. E para quem está em volta da gente, começa a achar que a gente é que é doido. Você vai ficar doente, você está doida, você tem que dormir, você vai virar zumbi. Você é isso, você é aquilo, porque não estão viajando na palavra, que eu gosto de dizer assim, né? Eu viajo na palavra. E sabe o que é mais legal para mim, de verdade? É quando eu estou aqui na sala falando com vocês, que eu libero algo e vocês abrem um sorriso. Nesse momento, eu entendo que o Espírito Santo está te entregando aquilo que você estava perguntando. Ou você teve um insight de algo que ele falou durante o dia, você não entendeu, e agora ele... é isso. Ver o mover do Espírito Santo é loucura, gente. A gente está online, a gente não está no mesmo ambiente, está cada um no estado, cada um num país, a gente está tudo separado. Mas nunca estivemos tão juntos com Deus como a gente fica nessa sala. E é gostoso isso, porque não é uma obrigação, é o desejo de estar com Ele, de saber dEle, de ser abastecida por Ele, para que amanhã a gente tenha força para continuar. Porque vai vir a tentação, vão vir as perseguições, mas a gente está tão firmada na rocha que a gente vai. E quando você vê, tudo já passou. Há momentos em que fazemos coisas boas pelos motivos errados, como a gente já falou.
Não percebemos que os nossos motivos são importantíssimos para Deus. Às vezes, lemos a Bíblia todos os dias só porque queremos que o Senhor fique satisfeito. Ao agir assim, a leitura se torna um fardo insuportável. E no primeiro dia em que não conseguimos cumprir esses objetivos, nós nos sentimos culpadas, porque estamos lendo a palavra de Deus com a intenção errada. A nossa motivação precisa ser inspirada pelo Espírito, que vivifica tanto o estudo da Bíblia quanto a busca pela presença de Deus. Você precisa começar a ler pelos motivos certos. Deus conhece a Bíblia, então você não precisa ler para ele. Leia para você mesma. Quer que você faça a leitura de apenas um versículo com a compreensão somada à prática. É mais importante do que ler 10 capítulos e não se lembrar de nada no dia seguinte. Cuidado para não ficar tão envolvida em fazer e terminar se esquecendo de ser. Somos chamados de seres humanos, porque devemos ser. Caso contrário, seríamos chamados de fazeres humanos. Deixa eu ler o que a Selma colocou aqui. Engraçado, como é contraditória essa coisa do horário. Para mim, de manhã é muito bom, mas à noite estou dentro também, como Deus permitir. É desse jeito. Lembre-se de que precisamos também guardar nosso coração. Precisamos ter muito cuidado com as necessidades que possam se tornar desenfreadas. Eu sou muito adepta de conhecer, de aprender tudo o que puder, mas não permito que minha educação faça de mim uma pessoa orgulhosa. Deus não nos usa porque somos instruídas, mas porque o nosso coração está voltado para Ele. Você pode ter uma voz linda e cantar muito bem. Contudo, Deus não irá usar você por causa da voz. Para Deus, o que importa mesmo é o seu coração. Guarde o seu coração. Eu já estudei tanto, fiz 2 graduações, Direito e Sociologia. Tinha semestre em que eu pagava 14 cadeiras na universidade. Quando uma delas entrava em greve, todo mundo reclamava. Eu dava glória a Deus, porque seria um tempo para descansar a mente. Depois inventei de fazer uma pós-graduação antes de terminar a graduação. Eu era a única aluna não graduada que fazia pós-graduação. Eles me aceitaram por causa do meu currículo. Mas nada do que eu estudei fez Deus me usar, mais ou menos. Deus não nos usa por causa da nossa instrução. Ele nos usa por causa do nosso coração. Eu acredito que o que fez a diferença na minha vida, o que fez o favor de Deus me alcançar, foi quando eu o amava, quando queria servi-lo, quando fui capaz de abrir mão de tantos sonhos por ele. Pare de se sentir condenada e fracassada o tempo todo por causa do seu desempenho. Em vez de ficar olhando o que está errado em você, comece a desenvolver um relacionamento com Deus. Há muitas mulheres que, quando vão orar, passam a maior parte do tempo contando para Deus quanto são terríveis e gastam tempo se lamentando por serem assim. Aí, no final, prometem melhorar, porém não conseguem. Romanos 8:1 diz que já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, pare de querer estar certo o tempo todo em tudo. Saiba quem você é em Deus e permita que Ele ajude você a fazer pelos motivos certos. Se ficar pensando que Deus aceita você pelo que você faz, quando falhar, se sentirá sempre rejeitada. Por isso, cuide bem do seu coração e reconheça que você não é o que faz. Guarde o seu coração no Pai e Ele agirá em você e através de você. Reconheça a voz correta. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra um filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele um guerreiro desde a mocidade.
Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar tanto um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e a toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. 1 Samuel 17, versículo 32 ao 47. Nesse trecho que lemos, é contada a história da batalha entre Davi e Golias, um gigante que estava ameaçando a todos, e foi vencido pelo mais improvável entre os homens. Todos duvidaram dele quando afirmou que lutaria contra o gigante. Ninguém estava no seu lado na torcida. Ninguém via alguma possibilidade de vitória. O rei Saul, tentando ajudar, mandou Davi vestir trajes de guerreiro reais. No entanto, Davi sabia que nenhuma armadura era capaz de vencer a guerra. Só o Senhor poderia fazer dele um vencedor. Sabe, algumas pessoas vão querer colocar você na armadura delas. Elas vão achar que tem todas as respostas e fórmulas de que você precisa. Conselhos e orientações são muito importantes ao longo da vida, mas você tem que discernir bem qual voz irá ouvir. Talvez você possa estar pensando: mas como eu vou identificar a voz correta? A voz de Deus. Se você já me viu pregar algumas vezes, com certeza sabe como é minha voz e o sotaque nordestino que ecoa enquanto eu falo. Se me ouvisse mesmo de longe, reconheceria, certo? Com Jesus acontece da mesma forma. Invista tempo em conhecê-lo, em ter intimidade com ele, que será simples identificar sua voz e saber o que fazer. Davi trocou uma armadura, a armadura do rei, por um cajado, 5 pedras e uma atiradeira. Agora, por que ele pegou 5 pedras? Porque não era arrogante e sabia que poderia errar na primeira, na segunda, na terceira vez. Davi sabia que ser eficiente não é necessariamente acertar todas. É acertar, independente das vezes.
Note que nenhum desses instrumentos eram bonitos, nem caros, nem importantes, nem nobres, mas eram que Davi sabia usar muito bem. Sabe o que o cajado, a tiradeira e as pedras lhe davam? Identidade e segurança. Toda vez que você escuta a voz correta e usa as armas certas, feitas para você, tudo dá certo. As armas do cristão estão em Efésios 6, 1, 10. É provável que você se sinta todo desajeitado com as suas armas atuais, porque esteja usando as armas erradas. Ignore o que as pessoas que não a conhecem pensam e falam sobre você. Veja o que o gigante Golias disse a Davi momentos antes da batalha. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo de boa aparência e fez pouco caso dele. 1 Samuel 17, 41, 42. Você já foi desprezada? Sofreu preconceitos? Discriminação? Ignore. Voe mais alto. Só dê valor ao que merece. O que as pessoas pensam e falam é parcial, tendencioso e influenciado. O que importa para Deus é quem você é. Não é o que você faz, mas a motivação do seu coração. Quando damos valor ao que não merece, permitimos ser levados pela correnteza. Qualquer coisa nos influencia, qualquer coisa muda o nosso rumo. Quando ignoramos o que nos aconteceu de ruim e decidimos focar só na voz de Jesus, voamos mais alto. Toda vez que você escuta a voz correta e usa as armas certas, feitas para você, tudo dá certo. Vou repetir para você anotar. Toda vez que você escuta a voz correta e usa as armas certas, feitas para você, tudo dá certo. Quais são as armas de guerra que Deus depositou em você? Reflita e ore para identificá-las. Depois escreva aqui o que ele revelou. Talvez você seja incrivelmente paciente ou compreensiva. Talvez você seja cheia de compaixão ou consegue sempre levar as pessoas a ver o lado positivo das situações. Existem qualidades que se tornam nossas ferramentas e armas para usar na hora da batalha. Você precisa saber com o que pode lutar e lembrar de cada uma delas quando as guerras vierem. Aparamente-se com tudo aquilo que o Senhor disponibilizou para você. Vença a guerra e alce voos até agora inimagináveis. O último exercício é você refletir e orar, pedindo para que o Espírito Santo mostre a você as armas e ferramentas que você já possui para vencer as suas guerras. Quais são os talentos que estão dentro de você que têm te ajudado a caminhar? Boa noite, querida. Fica com Deus. Nós já estamos terminando a leitura agora. Vamos orar para encerrar. Hoje, o que nós aprendemos com a nossa leitura? Que o amor de Deus, a aceitação do amor de Deus sobre nós, nos traz segurança e nos ajuda a conhecer quem somos, a revelar a nossa identidade. Busque esse amor, receba esse amor, porque muitas conhecem o amor de Deus, mas não recebeu ainda. Você precisa receber. E quando você recebe esse amor, você se fortalece. E você começa a liberar esse amor para as pessoas. Não duvide de quem você é. Porque não é o que você faz, o que falam
ou o que pensam de você que te define. O que te define é o que Deus diz e fez você ser. Nunca esqueça disso. Amém? Selma, vai consagrar a Bíblia? Pegue aí, então. Eu consagro a Bíblia e faço a nossa oração final. O segundo exercício é orar, é refletir e orar, pedindo para o Espírito Santo trazer à tona para você, a sua consciência, quais são as armas e ferramentas que você já possui para vencer a sua guerra. Só um minuto, Selma. Senhor, meu Deus e meu Pai, apresentamos a Ti a espada, que é a realização de um sonho do Valmir. Ele tinha o desejo de ter uma Bíblia e hoje o Senhor deu a ele a oportunidade de ter a Bíblia que ele desejava. Nós, em concordância, consagramos essa Bíblia para que ele tenha a revelação da palavra, para que a rema da palavra solte aos olhos do seu sacerdote e que ele possa, através dela, revelar a sua identidade e descobrir o seu propósito, ouvindo a única voz que devemos ouvir, a única voz que nos ama, a única voz que sabe quem somos, que é o Senhor, o nosso Deus. Eu consagro e abençoo essa Bíblia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Amém, Vânia. Gratidão. Obrigado. Parabéns, Valmir. Obrigado. Você comprou o melhor presente que você poderia comprar para você. Ah, ele sonhava com essa Bíblia de estudo já há um tempo. Aí hoje comprou. Amém. Ah, e Amém. detalhe, tá aprendendo assim as modinhas também. Chegou aqui com essa Bíblia interno completo, tá? Falei, é bonito, gravata, terno, a calça, só não comprou a blusa porque não precisa. Ele é quem? Ele é quem, Selma? É sacerdote, né? Meu Se ele é um sacerdote real, ele tem que se vestir como um. Não é? Deixa ele sair, tá certo. Dou uma força, apoiei. Amém. Aí, gente. Vamos orar para encerrar. Pai, em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Gratidão, Senhor, porque posso refugiar-me e confiar em Ti. Gratidão por estender a Tua proteção sobre mim e me defender. Gratidão pelo dia de hoje, pelas bênçãos recebidas, por todos os livramentos conscientes e inconscientes, por me guardar e me livrar de todo mal. Gratidão por Tua presença em minha vida, até nos momentos que nem dou atenção. Gratidão por me permitir viver mais um dia na Tua presença, sendo usada por Ti para alcançar outras vidas. Perdoa, Pai, as minhas falhas, as minhas fraquezas, desobediências, palavras, pensamentos, sentimentos e atitudes que Te desagradaram. Ajuda-me a vencer a mim mesma, afasta de mim tudo que não provém de Ti, renova as minhas forças, ministra no meu espírito, fala comigo em sonhos, me revela o Teu querer. Guarda a minha família, o meu lar, acampa Teus anjos sobre a nossa casa. Me reveste com Teu poder e me faça viver um novo dia, assim como as Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Sei que o Senhor suprirá todas as minhas necessidades, de acordo com a Sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Me reveste com a Tua armadura, fortalece-me com o Seu poder, para que eu seja firme contra as ciladas do diabo. Me mantenha firme com o cinto da verdade, vista-me com a couraça da justiça, calça os meus pés com a prontidão do Teu evangelho da paz.
Me ensina a usar o escudo da fé para apagar todas as setas inflamadas do maligno e a usar o capacete da salvação para proteger minha mente de todo mal, porque tudo posso no Senhor que me fortalece. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tá chorando, meu sacerdote, muito sensível. Valmir está entrando numa nova fase, Selma. É só continuar honrando. Amém? Meninas, beijo. Amanhã nós não teremos sala pela manhã, nós só voltamos na segunda-feira, mas isso não significa que você não se conecte com o Senhor, não busque o Senhor, não esteja com Ele, ok? E qualquer coisa, procura outra, tá? Mentira, gente, pode falar comigo. Pode falar comigo que eu tô aqui. Essa foi boa. Oi? Essa resposta foi boa, essa eu não esperava. Isso é meu filho, Débora. Isso é meu filho. Meu filho que fala assim, ok, mãe, tudo bem, qualquer coisa que a senhora precisar, procure outro, viu? É só brincadeira. Gente, um beijo grande. Deus destinou a senhora, ele não destinou outra ainda, então a resposta é tua, mas procura tu. É verdade. Mas eu não fujo não da raia, eu gosto. Fiquem com Deus. Boa noite. Tenham um final de semana abençoado. Lembre-se que a sua luz não ilumina só você. Ela ilumina o caminho do outro. Então, seja luz, seja sal e viva o sobrenatural de Deus. A Flávia ainda está aqui na sala ou ela já saiu? Eu acho que ela já saiu. Deixa eu ver. Não, a Flávia está. Tá aí, Flávia. Flávia, você. Isso, ela está aqui. Cadê ela? Está fechadinha a câmera dela. Ela e tua irmã. Tá, a Claudinha está aqui, eu já vi. Flávia, eu posso entregar algo que o Espírito Santo pediu para entregar a você? Você pode abrir a câmera? Deixa eu fixar você, que eu gosto de olhar no zoinho. Flávia, o Espírito Santo pede para te dizer que quando Deus nos faz, ele faz por um propósito. E esse propósito, nada e nem ninguém vai tirar de quem ele deu, a não ser que a pessoa não queira viver o propósito. Você tem um grande chamado. Você tem um chamado de apontar o destino para as pessoas. Você tem um chamado de saber o que vai acontecer. Desde criança, muitas coisas Deus revelou a você e quando acontecia, você se assustava. E muitas vezes, quando você contava, diziam que você não estava bem, você era louca. A loucura que você carrega é a loucura de Deus, Flávia. Durante muito tempo tentaram calar a sua boca, mas um profeta jamais será calado. Então receba a sua identidade, viva o propósito de Deus e olhe só para Jesus, porque ele vai usar você muito nesse tempo. Amém? Descansa teu coração. Você foi colocada num lugar onde várias pessoas estão vivendo o que você sempre viveu, mas só que você era sozinha. Agora você está no meio dos louquinhos. Todas aqui são louquinhas por Jesus. Beijo, meninas. Fiquem com Deus. Beijo, meninas. Boa noite. Tenha um sono abençoado, em nome de Jesus. Amém. Pode sonhar comigo, só não vai cair da cama. Valeu? Até segunda, meninas. Bom final de